Não sei por quê. Você tá vendo ou não? Não, mas eu queria ver. Você tá vendo o PowerPoint ou não? Ó. Para mim tá aparecendo. Ó, e vai aparecer uma telinha para vocês azul agora. Boa noite. E aí, Para mim você também tá aparecendo. tá? Para mim Vê aí, não tá aparecendo. Para mim não tá aparecendo, professora. Aqui também Então, não tá olha aparecendo pra nada. você. A minha imagem está toda escura. A minha está toda escura, professora. Se É. aparece Olha- de vez em quando. Olha o que O acontece. meu tá aparecendo. Não é possível exibir o conteúdo. Não é possível baixar o arquivo. Então, atualiza aí para você. Ah, você não vai poder baixar, você só pode ver. O meu tava desse jeito, aí eu tive que sair e voltar de novo. Isso. É isso que vocês vão ter que sair e voltar novamente. Quando vocês voltarem, como agora a nossa aula está sendo gravada, vocês têm que aceitar a gravação, que vai aparecer uma mensagenzinha azul acima da tela do computador, ou para quem tiver aí com celular também, para vocês aceitarem, se vocês permitem participar da gravação, senão vocês não veem a tela mesmo, vocês só vão ouvir a minha voz, e aí não vê nem a imagem, nem a tela. Então, tem que aceitar aí, tá? E aí vocês vão me falando se vocês estão visualizando ou não. Então, nós vamos continuar com a nossa matéria é liberdade provisória, e aí nós vamos deixar todos os microfones fechados. Se vocês quiserem falar, pode pedir, pode abrir o microfone. Nara, boa noite. Espero que estejam todos bem, todo mundo com saúde aí, viu? Desculpa a mensagem de áudio. Tem alguém que está com o áudio ligado com mensagem aí. Bom, agora está todo mundo. Vou ativar aqui. Todo mundo mudo. Pronto. Agora está todo mundo mudo. Vamos lá começar a nossa matéria. O que eu quero de vocês, já para relembrar aí sobre a questão que nós vamos fazer a nossa prova semana que vem. O que vocês vão estudar? Vocês vão pegar todo o material que eu disponibilizei para vocês, façam uma leitura daquela primeira parte inicial para vocês relembrarem, mas lá naquela primeira parte eu quero que vocês sempre lembrem ali de quê? Lembra das prisões cautelares, das modalidades que eu falei lá no início, lembre também da prisão-pena, lembra do mandado de prisão, das Red Notice, como que funciona, o que o Brasil exige, isso é um tema importante lá daquele nosso conteúdo. Depois, eu quero que vocês foquem nas prisões, nas modalidades de prisões cautelares que nós falamos. Leia o material da prisão em flagrante, assista o vídeo da prisão preventiva, temporária, já aquela que eu fiz um parâmetro para vocês, lembrando ali, a prisão temporária. Depois dê uma lidinha na prisão domiciliar, quem é que pode ser beneficiado. Agora estamos tendo aí, de acordo com a nossa pandemia agora, bastante pedido de prisão domiciliar, mas a prisão domiciliar agora, para aplicação da pandemia, o que nós temos que lembrar? Que tem que estar preenchendo ali o requisito do 318 e o 318A. Senão, não vai ser decretado ali a prisão domiciliar, a conversão da preventiva na prisão domiciliar. Não é porque nós estamos na pandemia que todo mundo tem direito à prisão domiciliar, não. Tá? E aí, o que eu quero mais de vocês? Quero que vocês lembrem da nossa liberdade provisória aqui. O que eu mais quero de vocês na liberdade provisória é justamente essa diferenciação. Eu quero que vocês fixem esse conteúdo, que é o conteúdo de você entender o que é um relaxamento da prisão, o que é a revogação da prisão e o que é uma liberdade provisória. E que momento do nosso processo penal a gente vai aplicar o relaxamento, a revogação e a liberdade provisória. E aí, quando nós voltamos um pouquinho aqui para relembrar o nosso conteúdo, nós vamos pensar no relaxamento da prisão, lá no início do nosso processo penal, no nosso inquérito policial, porque houve ali uma prisão em flagrante, e essa prisão em flagrante foi ilegal, feriu um princípio constitucional. Podemos ter no decurso do nosso processo penal? Também podemos.
podemos ter ali uma prisão preventiva que foi decretada e houve um ferimento também de um princípio constitucional, e a prisão tornou-se legal. Também nós podemos lembrar da nossa prisão preventiva por excesso de prazo, né? Podemos ali relaxar a nossa prisão por excesso de prazo, no caso da preventiva. A nossa prisão temporária não, porque ela já vai ter prazo determinado. Tem que lembrar o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, só que essa prorrogação tem que ser de extrema necessidade. O juiz não está obrigado ali a prorrogar por mais 5 dias, ele pode prorrogar por 2, ele pode prorrogar por mais 3 dias, bem como na lei de crimes hediondos, que é 30 dias mais 30 dias, tá bom? Quando a gente pensar numa revogação, vocês sempre pensem no exemplo da preventiva. Pensa lá no 316, parágrafo único, no momento em que o juiz vai ali analisar sobre o prazo de 90 dias, se cabe a renovação da prisão preventiva. Se não couber, quando ele analisa ali, não persiste mais os motivos pelos quais ele decretou, essa prisão vai ser revogada. Então, quando eu penso na revogação, eu penso numa prisão legal. Já a liberdade provisória, que momento que pode se analisar a liberdade provisória? Desde o nosso inquérito policial também, até que momento? Até a sentença penal transitada em julgado ali. Nós podemos aplicar a liberdade provisória. A nossa liberdade provisória, antigamente, ela era vinculada exclusivamente à prisão em flagrante. Aí, com as alterações do nosso Código de Processo Penal, ela passou a ser aplicada para todas as modalidades de prisões. Então, nós pensemos lá no nosso inquérito policial, o juiz, ao analisar ali a APF no prazo de 24 horas, ou na nossa audiência de custódia, no prazo também de 24 horas, vamos pensar que aí nós já estamos utilizando o prazo determinado pelo nosso artigo 310, que ainda não está tendo a aplicabilidade do prazo, mas sim existe um prazo, o STF e o STJ têm entendido que tem que ter um prazo razoável aí. E aí nós pensamos lá nessa nossa audiência, o que o juiz vai fazer em primeiro lugar com a prisão em flagrante? O que ele vai analisar? Primeiro, ele vai analisar se a prisão em flagrante foi legal. Se ela foi ilegal, o que ele vai fazer? Relaxar a prisão. Após ele fazer o relaxamento da prisão, ele vai fazer o quê? Análise se não cabe nenhuma medida cautelar de acordo com o nosso artigo 319. Analisou, não cabe nenhuma medida cautelar, ele vai verificar ali se não cabe nenhuma preventiva, se não preenche os requisitos do 312, bem como do 313. Se não couber, ele também vai verificar, nesse exato momento, se não cabe a liberdade provisória, com ou sem fiança. E aí nós falamos da nossa liberdade provisória com fiança, sem fiança, e também aquele que não tem a condição de pagar a fiança, que é a liberdade provisória com fiança em caso de pobreza, lá do nosso artigo 350, bem como já fica vinculado ali a aplicabilidade do nosso artigo 327 e do 328. E aí, na nossa aula passada, nós falamos tudo isso, bem como as espécies, todas as espécies da nossa liberdade provisória. Falamos do 321, da liberdade provisória sem fiança, mas com aplicabilidade de outras medidas cautelares. Oi? Tem muitos alunos, como eu também, que a imagem fica só escura, não dá para acessar os slides, não dá para ver nada. Assim, como fazer? Porque já entramos e não consegue aparecer os slides. Eliane, Você já saiu e entrou e não aparece. Eliane, você Não. clica no onde está o nome da professora, que ele altera entre a webcam dela e o slide. Dá uma verificada. Tenta aí para ver aí o que o Ed Carlos te disse, para ver se... Ficar na lista? Onde tiver a minha linha, você não está me vendo? Tô. Então, clica aí no meu rosto para ver. Não aparece. Pode ser também a sua configuração. Na parte de baixo, não tem as bolinhas com as iniciais dos nomes? No canto direito inferior
no canto direito inferior, é a professora que está administrando a live. Aí você clica lá, que aí altera o que você vê na sua tela. Também não, já cliquei bem em cima, também não está entrando. Então tá, pode acompanhar, eu vou tentar aqui. Aí, por exemplo, agora você conseguiu clicar e até tomar a minha tela, ó. Viu? Ah, Mas pode ficar tranquilo, eu deixei só para ver se você conseguia me visualizar. e aí agora eu tô. Como assim? Não, agora eu já tô te vendo, na telinha, no quadradinho em cima. Ah. Então, vamos ver agora se você consegue ver o slide. Consegue? Ah, consigo, entrou. Então, pronto. Perfeito. Conseguimos resolver aí. Que ótimo. Então, vamos lá. Continuar a nossa liberdade provisória aí, sem fiança e confiança. Né? Eu vou falando aqui para a gente só relembrar, tá bom? O nosso liberdade provisória sem fiança por motivo de pobreza, do nosso artigo 350. Lembra lá que o juiz vai analisar a situação econômica do preso, e aí ele vai conceder a liberdade provisória sem o pagamento da fiança, mas ele vai condicionar a aplicabilidade do 327, bem como do 328. E aí vocês podem me perguntar, e aí, professor, e ainda cabe alguma medida cautelar do 319? Cabe também, se o juiz achar por bem decretar alguma das medidas cautelares do 319. É claro que nós tenhamos sempre que lembrar dos pressupostos processuais. Isso vocês têm que estudar para a nossa prova. Discorra, lembra da questão que eu pedi para vocês? Discorra sobre os pressupostos processuais das prisões cautelares, bem como das medidas cautelares também. O fumus comissi delicti e o periculum libertar. Esses dois aí vocês têm que saber. E aí nós falamos da liberdade sem fiança e sem vinculação, lá do nosso artigo 321. Falamos da liberdade provisória sem fiança, mas com vinculação. A vinculação é justamente comparecer em juízo, responder a todos os atos processuais quando você for intimado, não se ausentar da sua casa sem comunicar o juiz, todas essas coisas aí que está lá no nosso artigo 327 e 328. Falamos também dos crimes inafiançáveis, aqueles que não cabe fiança, e aí hoje nós vamos falar, apesar deles não caber fiança, cabe liberdade provisória. Então, a gente sempre vai pensar, o crime é inafiançável, mas cabe sim a liberdade provisória sem fiança, com a vinculação de algumas medidas ali, ou do 327, do 328, bem como do 319 também. Falamos da liberdade provisória já com fiança, falamos da liberdade provisória... Professora, pode ser a concedida. matéria em artigos vai ser de qual artigo? Do 282 ao 371, que nós vamos estudar. 2A, 371? Uhum. Obrigada. De nada. Então, nós vamos lembrar que lá, de acordo com o nosso artigo 334, a fiança pode ser concedida enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vamos lembrar que o Ministério Público não precisa ser ouvido ali quando o juiz determina a liberdade provisória com fiança ou sem fiança, mas cabe recurso. Qual o recurso cabível? O rese. E quando o juiz não concede a fiança, qual o recurso que vai caber? O único recurso, a única medida, que nem é um recurso, é o HC. Falamos sobre a fiança concedida pela autoridade policial, e uma coisa que eu quero que vocês se atentem ao nosso artigo 322 é que a autoridade policial, ela poderá conceder, ela não está obrigada, ela não deverá, ela poderá. Isso daqui cai muito em questão de concurso, falando que a autoridade policial deverá, não é deverá, ela poderá. Se ela não quiser arbitrar, ela pode deixar ali para o juiz analisar e arbitrar a fiança. Se ela não quiser também arbitrar, o juiz pode decidir no prazo de 48 horas. Aqui nós não estamos falando do nosso prazo ali da prisão em flagrante, porque lá nós vamos obedecer o prazo que o juiz vai analisar no prazo de 24 horas, a APF. Aqui já é no decurso do processo por algum outro motivo. Falamos o objetivo da nossa fiança, que é ali para pagamento de multas, a indenização, para pagar
A minha tela travou. Espera aí que a minha tela está travada. Tem alguém roubando a minha tela. Professora, tem gente que está pedindo a senhora para autorizar a entrar na sala. A Sério? Giane não está conseguindo, o Antoniel não está conseguindo. Ué, mas aqui tá todo mundo liberado. Ó, Pois eu, é. eu não tenho ninguém na minha sala aqui, ó. Eu tenho como ver os participantes e alguém que precisa ser admitido. Eu não tenho ninguém. Fala A Giane e o Antoniel. Fala para eles se eles não estão com o link errado. Tá, eu vou chamar eles aqui. Então, pede para eles entrar nesse último link que eu encaminhei, porque às vezes pode ser que eles entraram aí no link que estava anteriormente, e aí não teve como verificar. Tá vendo Ok, que vou falar para eles. a minha tela tá travando, mas é aqui a minha internet, tá? Não se preocupem aí, que é só a minha internet aqui que tá meio lenta. Ó, toda hora ela tá travando. Mas a gente pode continuar sem ela aí, eu paro ela, deixo ela travada aí para vocês. O importante é que vocês vejam aí para que não... Só aparece a LN. E aí nós temos, ó, vamos continuar, vamos ver se a gente consegue agora. Travei, bloqueei, vamos ver se vai. Deixa eu ir até o conteúdo. Vocês lembram qual a parte que eu parei na nossa aula passada? Lembra do valor da fiança, já que vocês não lembram? O valor da fiança está no nosso artigo 325, nós vamos lembrar que de 1 a 100 salários mínimos é do delegado, de 10 a 20 depois já é do juiz. Tem o parágrafo 1º que nós vamos lembrar da dispensa, da redução, também do aumento. O quebramento, vamos nos recordar um pouquinho do quebramento da fiança? O que é importante vocês lembrarem aqui, quebramento de fiança, cassação da fiança, perda da fiança, isso é importante que vocês saibam diferenciar. Então, ele vai ter um quebramento da fiança e qual a consequência? Quando a gente tem um quebramento da fiança injustificado, ele vai perder a metade do valor o qual ele pagou ali da fiança. Quando que ele vai ter um quebramento de fiança? Quando ele for intimado para comparecer aos atos do processo e não justificar. Se ele deixar de comparecer e tiver um motivo justo, é claro, não vai haver a quebra de fiança. Então, se ele não comparecer e não tiver um motivo justificável, vai ter a quebra da fiança. Quando ele, lembra lá do oficial de justiça, ele se evadir da citação, quando ele também descumprir qualquer das medidas cautelares impostas, ou quando ele resistir injustificadamente à ordem judicial, quando ele praticar nova infração penal, tudo isso é caso de quebra de fiança. E a consequência é a perda da metade do valor. E também ali analisar se não vai caber outras medidas cautelares, bem como analisar se não cabe a decretação da prisão preventiva. A fiança definitiva, que nós falamos lá do 320, às vezes vocês podem me perguntar, ué, professora, por que definitiva? É porque antigamente, com a nossa lei anterior, sem alteração, e essa parte que não houve alteração, a fiança era provisória, né? Aí, depois, com a alteração, ela veio para a fiança definitiva. Nós tínhamos um artigo que era da fiança provisória. Por isso que tem essa fiança definitiva. E quando que nós vamos ter, em que nós podemos pagar, e nós vamos pensar em dinheiro, pedras, tudo que está descrito no nosso artigo 330, e depois, como vai ser apurado esse valor, o juiz vai nomear ali um perito para apurar o valor, e aí vai se fazer o leilão, depois o depósito é feito numa conta judicial. Se o juiz fizer só no final,
e o valor foi insuficiente, vocês vão se recordar da nossa aula passada que cabe reforço ali da fiança. Perda da fiança na totalidade, vocês vão se recordar que é quando ele não apresentar para o início do cumprimento da prisão-pena. Já temos uma sentença penal condenatória, já houve o trânsito em julgado, e aí ele foi intimado para dar início ali ao cumprimento da nossa prisão-pena. E a tela, Eliane, é a sua tela que está toda hora entrando. Você está mexendo na sua tela? Não, eu estou mexendo no WhatsApp, falando com os alunos, porque eu estou no meu Então, celular. eu acho que enquanto você está abrindo, você está clicando aí na nossa tela. É porque eu estou respondendo o pessoal na sala, porque o Antoniel ainda não conseguiu entrar. Não? Aí eu estava auxiliando ele. E Eu ele... não sei porque está mexendo, não. Ainda estou mexendo? Tá. Agora eu vou abrir de novo. Quando você mexer, acho que aí na sua tela, você deve estar com as duas abertas na minha. E se eu bloquear aqui, vocês não vão ver. Ô, Eliane, então é melhor você, acho que sair da sala e Professor, entrar, eu acho que entrar quando de você novo. bloqueia, você não atrapalha, não. Você não tira o slide da gente, não. Não tira o slide, não? Não, eu vou sair e vou entrar de novo. Espera. Aí, agora eu fiz. Vamos ver. Noel, mandei no WhatsApp para você o link. Tenta de novo. Tá vendo que ela tá aparecendo travada para vocês? Tá, não, professora. Tá. Você tá mudando tudo. A Então, decisão, fiança, perda da fiança, cassação da então, fiança. a cassação, beleza. Então tá ótimo. Vamos continuar. Quando que a gente vai ter a nossa fiança cassada? E aí vocês vão lembrar lá quando ela for concedida por equívoco, sempre pensando lá na autoridade policial, pensando que o crime era afiançável, depois ele se torna ali com a novação inafiançável. Vamos pensar no aditamento também da nossa denúncia. E quando a gente tem a cassação de fiança, qual é a consequência? A devolução integral do valor o qual foi pago ali. O reforço também, quando você pensa na cassação, automaticamente nós vamos lembrar aqui do nosso reforço. Vamos imaginar que na cassação houve ali a nova tipificação, e aí aqui na tipificação também nós vamos ter esse reforço de acordo com essa inovação da classificação do delito. Quando houver a depreciação, quando a gente pagou lá com títulos, com moeda ou com pedras preciosas, foi o leilão e o valor apurado é insuficiente, ou quando a autoridade tomar por engano o valor ali, também existe-se um reforço. A dispensa da fiança do nosso 350, no caso de pobreza. Pronto, agora vamos lá para a nossa finalização. A destinação da fiança a gente falou da última aula, se não para vocês se recordarem. Qual é a destinação aqui? Nós vamos pensar, se eu tiver uma sentença penal absolutória, o dinheiro vai voltar todo para mim. Se eu tiver uma sentença penal condenatória, aí vai depender do quanto foi o valor da fiança. Porque se a gente pagou uma fiança alta, as custas, a multa, a indenização ali, tirou todos esses valores e ainda sobrou, tem que devolver. Mesmo que tenhamos aí uma sentença penal condenatória, tem que devolver o dinheiro. Agora, as nossas fianças perdidas, o reforço da fiança, a fiança quebrada, para onde que vai? Vai para esse fundo penitenciário aqui, Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Todas as verbas das fianças quebradas e das fianças perdidas vão para essa destinação. E aí, nós falamos sobre... Não, nós não falamos daqui para frente, né? A liberdade obrigatória. Aqui, antigamente, nós vamos lembrar
da nossa prisão em flagrante, automaticamente já analisava se cabia a prisão, a liberdade provisória aqui, obrigatória, lá do 321, porque não tinha outra modalidade ali para a conversão, não cabia a conversão da preventiva. Hoje também nós voltamos a ter essa aplicabilidade. Quando nós temos a prisão preventiva, o juiz de cara pode aplicar a conversão da preventiva? Não, porque a regra é da não prisão. O juiz vai analisar ali as medidas do 319, não coube, a prisão preventiva não coube, e aí ele vai aplicar a liberdade provisória com ou sem fiança, mas se for do nosso artigo 321, significa que não coube nenhuma fiança e nenhuma vinculação, não há necessidade de nenhuma vinculação. Com isso, ele vai sair ali solto, vai se livrar solto. Agora, a liberdade provisória proibida, eu trouxe vários artigos aí para vocês. Eu não vou ler para vocês os artigos, depois vocês leem a título de conhecimento para vocês, mas o que eu quero que vocês lembrem em relação à liberdade provisória proibida está proibida a liberdade com fiança, mas sem fiança vai caber? Sim, em alguns casos, e o STF tem já manifestado em relação a isso, que é o juiz quem vai analisar no caso concreto. Se nós tivéssemos com a aplicabilidade do juiz das garantias lá no início do nosso inquérito policial, ele que ia verificar aí se caberia outra medida diversa da prisão, mesmo que não coubesse aqui a conversão para a preventiva ou ali para outras medidas cautelares diferentes. Ou aplicar mesmo a liberdade provisória sem fiança. E aí eu trouxe grupos armados, a lei dos crimes inafiançáveis, vários artigos aí, a lei de drogas, para vocês, depois vocês deem uma lidinha, isso aí é a título de conhecimento para vocês. Liberdade provisória e recursos, quais são os recursos cabíveis? Vocês vão lembrar que é o recurso em sentido estrito, quando há concessão da liberdade provisória. Quando há o indeferimento, a única medida cabível é o HC. Não tem um recurso aqui determinado pela lei, e sim somente o HC que está falando ali sobre a nossa liberdade de locomoção. Então, a medida cabível é essa. Esse é todo o nosso conteúdo em relação à revisão que nós fizemos hoje da liberdade provisória, que vai estar aí na nossa prova da semana que vem, tá bom? E aí, o nosso conteúdo de hoje, que eu quero que vocês aprendam, é citação e intimação. É a comunicação dos atos processuais, que também vai estar... O de hoje não vai cair na prova, né? Claro que vai. É a matéria mais fácil. A de hoje é fácil. Você quer botar a matéria de tudo na prova? Que prova vai ser essa? Professora, não tem condições. É uma coisa bem legal. Imagina. Olha. Professora, quase sem Uma coisa artigos. bem legal. Lá vem a Larissa. Larissa mesmo. Não, Larissa, para. Olha, citação, intimação e notificação, gente, é muito gostoso, é simples, fácil, mas o objetivo que eu quero de vocês, maior foco, é nas prisões, tá? Liberdade provisória, se vocês souberem aquela diferença de quebramento, cassação e perda, já tá bom. E diferenciar lá relaxamento, revogação e liberdade, perfeito. É só isso que vocês vão precisar. E as prisões. E isso daqui é uma parte fácil, e a matéria é bem gostosa. Vocês vão ver que rapidinho a gente já vai, exaurir aqui o nosso conteúdo e fazer um exercício de revisão. Vamos lá, das comunicações, é até o 372, tá, Larissa? Eu diminuí um artigo aí para você. É a comunicação dos atos processuais. Está lá no nosso artigo 351 ao 372. O que essas comunicações? E aí nós vamos pensar no nosso processo penal. O que nós temos de comunicação dentro do nosso processo penal? O mais importante é a nossa citação. Então, primeiro nós vamos ter a citação, notificação e intimação. E aqui, quando a gente fala da comunicação dos atos processuais, eu quero que vocês não levem para o processo civil, tá? Que no processo penal é totalmente diferente do processo civil. Apesar que nós temos revelia, mas não tem o mesmo efeito da revelia que tem no processo civil. Aqui o processo, a revelia vai ser decretada, mas a única finalidade aqui é que não vai ser mais intimado ali
o réu para os atos processuais. O processo vai correr normalmente, tá? Então, vamos sempre pensar que é claro que o processo penal utiliza, assim, como subsidiário, o processo civil, mas na citação por hora certa, em alguns outros... Professora, esse slide está onde? Esse aqui, eu não mandei para você. Podemos mandar agora no grupo. Espera aí que eu vou mandar obrigada. agora, que aí vocês já vão acompanhando. Tava procurando ele aqui, ver se já tinha mandado. Ai, não tinha, tá vendo? Aí mandei agora. Pronto, resolvido? Até chegou aí, ó. Sim, resolvido. Obrigada. Então, tá bom. Vamos lá. Notificação. Primeiro, o que é uma notificação? É só uma espécie de comunicação ali relacionada ao ato futuro. No processo penal, a gente utiliza a notificação, utiliza a intimação. Notificação a gente utiliza para quê? Para as testemunhas, para comparecer em audiência, elas são notificadas. Mas a maioria, na prática mesmo, utiliza, raramente vocês vão ver notificação, vocês vão ver realmente a intimação. Então, só para comparecer à audiência ali, a gente pode utilizar para as testemunhas a notificação. Aqui no nosso processo penal, a intimação e a notificação, elas não têm muita diferença, não, tá? Agora, o que importa aqui para nós mesmo é a citação. No nosso processo penal, nós temos duas fases muito importantes. A primeira é a citação, que ela tem que ser pessoal. A segunda é a intimação da sentença. Quando sai a sentença penal, ou condenatória, ou absolutória, a parte tem que ser intimada pessoalmente. Mesmo que tenha advogado, tem que intimar o réu pessoalmente. E depois eu vou falar para vocês por quê, quando a gente estiver lá na nossa intimação. Então, quando a gente pensa na citação, o que é uma citação? É uma comunicação pelo meio do qual o acusado vai estar tomando ciência ali, que tem ali uma ação penal contra ele. Nós podemos pensar na denúncia, se nós estamos pensando em denúncia, qual a modalidade da nossa ação penal? Pública, né? Pública incondicionada ou pública condicionada. Quando a gente pensa numa queixa-crime, nós vamos pensar na nossa ação penal privada. Então, para que eu sou citado? Para mim, exercer também o nosso direito de defesa, a ampla defesa e o contraditório. E aí nós vamos lembrar, quando a gente estudou o princípio da ampla defesa, que nós temos dentro do princípio da ampla defesa o quê? A defesa técnica e a autodefesa. Que a defesa técnica, ela é irrenunciável. Mas já a autodefesa, ela pode sim ser renunciável. Isso é só a título de relembrar aí dos nossos princípios quando nós estudamos. E na nossa citação, em que momento que se vai dar essa citação? Após o recebimento da denúncia. Vamos fazer uma linha do tempo. Nós temos o nosso inquérito policial, o delegado encerra o inquérito policial. A partir do momento que ele encerra o inquérito policial com o relatório, ele vai encaminhar para o juiz vai receber aquele inquérito policial, vai remeter para o Ministério Público vai analisar se tem ali o mínimo de indício de autoria e materialidade. Se tiver, ele vai oferecer a denúncia. Então, o Ministério Público vai oferecer. A senhora está me ouvindo? Se nós tivermos também uma queixa-crime, então, é o mesmo procedimento. Só que aí, em vez da denúncia, nós vamos ter ali uma queixa-crime. É o próprio advogado que vai apresentar a queixa-crime. A partir do momento que o juiz recebe a queixa-crime, ele vai analisar se tem todos os pressupostos lá da nossa ação penal pública, as condições genéricas, bem como as condições específicas, e aí ele vai dar uma decisão inicial ali, um despacho já, mandando citar o réu, bem como informando o prazo que ele tem para a resposta à acusação. A partir do momento que ele é citado, inicia-se o nosso processo penal. Por que a partir do momento que ele é citado? Porque se ele não for citado, o que nós vamos ter?
nós vamos ter uma citação ficta, uma citação por edital, e o processo fica suspenso. E aonde que a gente tem aí a fundamentação do princípio já também da citação, por que tem que ser feita a citação? Eu trouxe aí para vocês o nosso artigo 5º, bem como a Convenção Americana dos Direitos Humanos, fundamentando aí... A tela está toda preta o tempo todo. Tá toda preta. Então, faz o que o Ed Carlos disse aí para vocês. Para você clicar aí, porque a tela aqui tá normal. Igual a Eliane fez. Porque aí ela conseguiu visualizar. Tá bom? Quais são as consequências e quais são as ausências aí da nossa citação? Quando a gente pensa em falta de citação, ou a citação foi nula, ou nós vamos ter uma nulidade absoluta. Apesar que hoje o STF já está entendendo que essa nulidade absoluta ela tem que ser arguida com prejuízo. Se não tiver prejuízo e depois ele venha manifestar no decurso do processo, ela pode ser suprida. Mas agora vamos pensar numa nulidade absoluta, que aí ele foi citado, uma pessoa diferente, não foi citação por hora certa, que a pessoa ele passou por ele nem sabia, uma citação ficta. Então, tem algumas hipóteses, sim, que vai dar nulidade absoluta, mas tem algumas hipóteses que vão ser nulidades relativas. E aí eu trouxe, se vocês veem em algum lugar, o que é uma citação circunduta, é uma citação declarada nula. Só essa nomenclatura aí para vocês, se vocês ouvirem em alguma questão de concurso. Eu trouxe os artigos que falam sobre a nulidade, bem como a nulidade relativa, a nulidade absoluta, de acordo com os nossos artigos 564 e 570. Isso aqui é parte de quando a gente estuda nulidade, processo penal 3, tá? Aqui é só para vocês já terem uma noção de todo o nosso caminhar aí do nosso processo penal, mas a gente vai estudar de novo. Comigo ou com outro professor, processo penal 3, estuda nulidades. Quais são os efeitos aí da nossa citação? E eu trouxe as diferenças exatamente para vocês não confundirem em relação ao processo civil, em relação ao nosso processo penal. Aqui, no nosso processo penal, só será completada a nossa triangulação. Aqui nós não temos o efeito lá do nosso processo civil. Aqui no processo penal, mesmo que a gente tenha a revelia, não vamos já condenar ali o réu. Não cabe que todos os... Professora, não entendi. Pode ir um pouco mais devagar? Estou desesperada, Larissa. Vamos lá. Um pouco, bobeira. É o seguinte, a nossa citação, lá no processo civil, pensando as diferenças de um para o outro, né, que lá no processo civil, quando eu tenho uma revelia, eu tenho o quê? Todos os fatos alegados são verdadeiros. Aqui, para o nosso processo penal, não é assim. A revelia aqui é só a falta, depois o juiz não vai determinar mais a intimação do réu. Simples, e o processo vai continuar. Imaginemos até no nosso tribunal do júri. Aí, no caso do filme que vocês estão assistindo, vamos imaginar lá que o réu não compareça para o tribunal do júri. Uma vez citado, o réu não precisa mais comparecer ao processo. O processo vai prosseguir todinho sem ele. Inclusive, se tiver lá no nosso tribunal do júri uma sentença penal condenatória, pronto, transitou em julgado, já decreta ali, expede um mandado de prisão, botamos lá no nosso banco de mandados, ele é procurado. A partir do momento que ele é achado, vai-se para a execução, cumprimento da pena. Mesmo que ele nunca compareceu, ele só foi citado. Então, aqui, a citação no nosso processo penal, ela só serve para fazer a triangulação da ação, para eu saber que realmente tem ali uma denúncia, uma queixa-crime contra mim, tá? Somente esse efeito. O João pegou a tela e botou para ele agora, João. Ele queria ficar com a imagem aí. Você está tentando voltar ao negócio, mas só pegou a nossa tela.
Aí aparece a sua foto aqui para a gente. Então, aqui para nós, qual é o efeito da citação? Só a triangulação da nossa ação penal. O início da nossa ação penal. A partir do momento que nós temos aqui a citação, o processo vai correr normalmente, sem a presença do réu. Tudo bem aí, Larissa? Tem litispendência? Entendi. Entendeu? Então tá bom. Tem litispendência aqui no nosso processo penal? Tem também. Mas aqui nós temos até uma súmula já, uma súmula não, informativo do STJ, que quando a gente tem ali litispendência, o que é uma litispendência? No nosso processo penal, duas peças iguais, duas peças acusatórias iguais, mas com os mesmos fatos, com a mesma imputação. Sempre pensemos nisso. Aí tem a possibilidade, vamos imaginar que essas duas ações penais correram juntas e tiveram até sentenças. Imagine que uma tem a sentença penal condenatória e o outro tem a absolutória. Qual aqui vai prevalecer? E aí tem um informativo aí, ó, do STJ falando que se tiver duplo julgamento do mesmo fato, o que vai prevalecer é a sentença que transitar em primeiro lugar. Então, se a sentença penal condenatória transitar em julgado primeiro, é ela que vai prevalecer ali para a execução da pena. Então, cabe litispendência, cabe até o momento que se... vamos imaginar que os dois juízes, eu descubro que eu sou advogado do réu, e aí eu manifesto. A partir do momento que eu manifestar, o juiz que der a decisão primeiro, em qualquer uma da modalidade ali da nossa ação penal, na que manifestar primeiro, é ele que vai continuar. Ou, se já tiver ocorrido a citação nas duas, ou na primeira que tiver feito a citação, para continuar a ação penal. A outra vai ser extinta. Tá bom? E aí nós temos duas modalidades de citações. A primeira é real, a segunda é ficta. Quando eu penso em real, eu vou pensar pessoalmente. Vamos pensar no mandado, aquele mandado que é cumprido pelo oficial de justiça. Pronto, fechei o microfone. Podemos pensar também na carta precatória, na carta rogatória, na carta de ordem. Todas são formas de citação real, pessoal. Aí, quando nós temos aí a ficta, ou presumida, que essa é utilizada também em última ratio, que é aquela que a gente não conseguiu fazer pessoalmente, e aí não tem uma outra forma a não ser por edital, ou também a citação por hora certa. Quais são os dois requisitos e quais são as diferenças em relação? A citação por hora certa é feita por quem? Pelo oficial de justiça. Então, nós estamos lá na modalidade da citação pessoal. Só que o oficial de justiça, quando ele chega para citar ali o acusado, o réu, ele começa a se ocultar para não receber essa citação. Quem é que tem que perceber isso é o próprio oficial de justiça. E aí o oficial de justiça vai poder fazer a citação por hora certa. E ela é ficta. Por que ela é ficta? Porque o oficial de justiça vai fazer a citação ali na pessoa de alguém da família, na pessoa do vizinho. Então, ele não vai fazer pessoalmente. Ele vai fazer numa pessoa fictícia, para que chegue aquela informação ali para o réu, para o acusado. Depois de feita a citação por hora certa, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o procedimento determinado pelo nosso Código de Processo Civil, porque aqui no Código, no nosso processo penal, nós não temos a modalidade de citação por hora certa. Usa-se como subsídio lá o nosso processo civil. Então, a regra é, feita a citação por hora certa, devolve-se o mandado ali de citação e a própria escrivania ali do juízo vai remeter a intimação via carta para o acusado, para que ele tenha ciência de que foi feita a citação dele na pessoa de qual o oficial de justiça determinar. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ah, então tá, né? Porque ninguém me respondeu. Tá todo mundo tranquilo. Ah, não, tá tudo tranquilo. Que ótimo, então.
Então, tá muito bom. A citação pessoal... Muita coisa, estou desesperada. Tá não, Larissa, se acalma. Respira. Pense na citação, primeiro ato do nosso processo penal, a ciência para o acusado, e aí nós vamos pensar que ela pode ser real, pessoal ou ficta. Quando a gente pensar no pessoal, nós vamos sempre pensar no mandado que o oficial de justiça vai cumprir. Pode ser esse mandado, pode ser por carta precatória, carta de ordem, carta rogatória, todas as modalidades aí ainda estão dentro da nossa citação pessoal. Quando a gente pensa numa citação imprópria, que nós temos essa modalidade lá de acordo com o nosso artigo, já lá no nosso CPC, que é o 245, que a citação será feita na pessoa do curador. Essa citação ela é imprópria, porque não é feita na pessoa ali, no acusado, no réu pessoalmente. Ele já não tem a capacidade ali dos seus poderes, e quem recebe essa citação por ele é o curador, dependendo do tutor também. O mandado, o que nós temos que ter aí a nossa citação por mandado? Que ela tem que ter alguns requisitos para esse nosso mandado. Nós vamos pensar nos requisitos intrínsecos, aqueles que estão dentro do nosso mandado, e os nossos requisitos extrínsecos, aquele que está fora. Quando eu penso no intrínseco, eu vou pensar na elaboração do nosso mandado. Quando eu vou elaborar o mandado, eu, servidora, o que eu tenho que fazer? Tenho que botar lá o nome do juiz, do querelante, se for iniciada por queixa-crime, o nome do réu, se for desconhecido, os sinais característicos dele, a residência, se for conhecida, o fim para que é feita a nossa citação, e aí o nosso inciso 6º não está aplicando mais. Aqui antes era o primeiro ato da nossa ação penal pública ou privada, era o interrogatório. Agora ela faz parte da audiência, nós não temos aqui interrogatório. E por final, a assinatura do servidor, bem como do juiz. Então, quando vocês ouvirem quais são os requisitos intrínsecos do mandado, vocês vão pensar na elaboração do mandado. O que tem que ter ali? O mínimo de acordo com o nosso artigo 352. Então, esses aqui, o nome do juiz, o nome do querelante, a residência, o fim e a assinatura. Já os extrínsecos, nós vamos pensar no oficial de justiça. É aquele do oficial de justiça. É o que o oficial de justiça tem que fazer. Lá, de acordo com o nosso artigo 357, é a conduta dele, a formalidade que ele vai fazer aqui, o cumprimento do nosso mandado de citação. O que o oficial de justiça tem que fazer? Ele tem que ler o mandado, ele tem que entregar a contrafé, colocar no mandado o dia e a hora da citação. Se a pessoa não aceitar a contrafé, ele tem que certificar. Se a pessoa também não quiser assinar ali o mandado, ele também tem que certificar. Por que no nosso mandado o oficial de justiça tem que mencionar o dia e a hora da citação? E aqui também é outra diferença do nosso processo civil. Lá no processo civil, começa a contar o prazo da data da juntada do mandado aos autos. Aqui não. O prazo vai começar a contar da data que ele foi citado. Então, se o oficial de justiça certificar, vamos supor hoje, dia 8, ele cumpriu o mandado às tantas horas. A partir de hoje, está contando o meu prazo para a resposta à acusação. Então, eu tenho que apresentar o meu prazo dentro a contar da data de hoje. E as restrições. Também lá no nosso Código de Processo tem algumas restrições que o oficial de justiça não pode cumprir mandado, quando tiver em culto religioso, quando tiver em serviço, tem alguns requisitos lá. Aqui não existe requisito nenhum. O único requisito que o oficial de justiça... Eu tenho uma dúvida aqui. Oi, Enio, boa noite. É o seguinte. Boa noite. É o seguinte, o prazo ele é contado em dias corridos ou dias úteis, e qual é o prazo para mim levar a contrafé ao juiz? A contrafé não, resposta à acusação. A resposta à acusação. Então, nós vamos pensar aqui no nosso processo
penal que nós não vamos ter aqui prazos úteis, como nós temos lá no nosso processo civil. Lá no nosso processo civil, o que a gente tem como regra na nossa ação penal? Ou na nossa ação civil? Não. Na nossa petição. Lá nós temos... 15 dias, né? Não, lá nós temos o mandado, não temos? Tá, vamos imaginar lá no nosso processo civil. No nosso processo civil tem a petição inicial, o juiz recebe a petição inicial, verifica os requisitos, está presentes os requisitos, igual aqui no nosso processo penal. Recebemos a queixa-crime ou recebemos ali a denúncia. O que o juiz vai fazer? Vai verificar se tem as condições genéricas específicas. Beleza, ele deu um despacho ou uma decisão já determinando a intimação do acusado para que ele compareça no prazo de 10 dias, e os 10 dias vai ser contado da data da citação. Se eu, oficial de justiça, fiz hoje, na quinta-feira, hoje é quarta, né? Na quarta-feira, a citação, a partir de hoje, já começa a contar o meu prazo. Então, são 10 dias corridos. Agora, se foi feito numa sexta-feira, o meu prazo vai começar a correr na segunda. Se o oficial de justiça fez a citação no sábado, no domingo ou em feriado, também o prazo vai começar a correr a partir do primeiro dia útil subsequente. Tá bom, Enio? Beleza, obrigado, professora. De nada. Podemos continuar. Tá. E você viu que eu respondi a sua dúvida lá para você? Eu só não respondi no grupo porque eu estava em aula ontem de manhã e ontem à noite e hoje de manhã. Então, eu só tive tempo depois do almoço para te responder. Se você tiver alguma dúvida, você pode me falar para a gente reforçar lá aquela pergunta que você fez. E aí, em relação à citação por carta precatória, o que nós pensamos em carta precatória? Quando eu penso em carta precatória, eu vou imaginar que é um juiz para outro juiz. E também de comarcas diferenciadas. Porque não pode ser dentro da mesma comarca, né? Porque dentro da mesma comarca, o oficial de justiça vai cumprir, o juiz tem jurisdição ali na comarca dele. Agora, nós temos alguns casos excepcionais, como aqui em Brasília, por exemplo. Brasília e Águas Lindas, Valparaíso e Ugama. Aqui, como fazem parte aqui, Brasília, do quadrilátero aqui de Cruzeiro com Goiás, que foi considerado região metropolitana, o estado de Goiás, o TJ de lá e o TJDF fizeram um acordo entre as comarcas contínuas que eles falam. Então, Águas Lindas é comarca contínua de Ceilândia. Então, o oficial de justiça lá de Águas Lindas pode cumprir o mandado, desde que não seja de busca e apreensão, né, ou de prisão, também aí não pode, mas os demais podem. De mero expediente, pode. Pode ser cumprido aqui na Ceilândia. Então, o oficial de justiça, mesmo que esteja em comarca diferenciada, por conta de um acordo, de um ataque que eles fizeram ali, ele pode cumprir aqui na região de Ceilândia esse mandado, mas isso é uma exceção. Em regra, todas as comarcas diversas têm que expedir carta precatória. Não pode um oficial de justiça sair de uma comarca e cumprir o mandado em outra comarca, tá? Então, quando que vai ser expedida essa carta precatória? Quando o réu estiver fora do território de jurisdição do juiz processante. Se o réu não estiver na comarca, nós vamos ter 3 modalidades ali de citação real, tá? Vamos pensar na carta precatória, na carta de ordem e na carta rogatória. Todas essas 3 modalidades de cartas ainda está dentro da nossa citação real. Quais são os requisitos aí para a nossa carta precatória? São os mesmos quais do nosso mandado lá. Tem que ter só o juiz deprecado. Quem é o juiz deprecado? Vamos imaginar de Águas Lindas para Brasília. Quem é que depreca a nossa carta precatória? É o juiz lá da comarca de Águas Lindas.
O juiz deprecante é o juiz que vai receber a carta precatória para determinar o cumprimento. Aí nós vamos botar a jurisdição de um e de outra, a finalidade da citação, bem como o endereço e as especificações de onde encontrar o réu. O último inciso aqui também a gente não vai utilizar, porque a gente não tem mais interrogatório como o primeiro ato. E nós temos uma grande faculdade aí do juiz, que é a carta precatória itinerante. O que é uma carta precatória itinerante? Vamos imaginar que o réu encontra-se, o último endereço que a gente conseguiu foi aqui em Brasília, na circunscrição de Brasília. Então, expediu-se uma carta precatória de Valparaíso para a jurisdição de Brasília, para cumprimento aqui. Quando o juiz da vara de precatórias aqui de Brasília recebeu a precatória, distribuiu, o oficial de justiça foi cumprir. Quando ele chegou lá para cumprir a carta precatória, a parte informa, não, o réu não mora aqui não, ele já mudou já faz uns 6 meses. Ele está morando agora lá em Samambaia. Ou em outra comarca. Está morando lá em Fortaleza. Está morando lá em Goiânia. E aí, o que esse juiz da vara de precatórias de Brasília pode fazer? Ele pode pegar aquela precatória que veio de Águas Lindas e remeter já para o juiz de Goiânia ou para o juiz de Fortaleza para cumprimento, no endereço que o próprio oficial de justiça daqui de Brasília certificou. Isso é a nossa carta precatória itinerante. É que ela não precisa voltar para a comarca de Águas Lindas para que o juiz de lá espece uma nova precatória. É claro que o juiz não está obrigado a remeter essa carta precatória, a cumprir a nossa carta precatória itinerante. Ele pode muito bem devolver com aquela informação e aí a própria comarca vai expedir uma nova precatória para a comarca a qual foi escrito ali no mandado o endereço. O exemplo é ir lá para Fortaleza. A citação do militar, como é feita a citação do militar? Quando a gente pensa na citação do militar, ela é feita a citação pessoal ali, como todo e qualquer acusado, mas aí nós vamos lembrar que sempre tem que ser levado em consideração a citação por intermédio do chefe do respectivo serviço, aonde ele for encontrado. Então, a citação do militar fará-se na pessoa do chefe dele, por intermédio ali do chefe de serviço dele. E se ele estiver em atividade, de acordo com o nosso artigo lá do próprio Código de Processo Militar, a citação do militar em situação de atividade ou assemelhado fará-se-á mediante requisição à autoridade cujo comando ou chefia estiver a fim de que o citado se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé. O próprio Código de Processo Militar já traz aqui no artigo 280. Vocês querem fazer um intervalo agora? Já são 8h25. Não sei se vocês estão aí no condomínio de vocês. Professora! Oi? Ai, até que enfim eu consegui falar. Professora, é o seguinte, eu tenho muitas dúvidas. Aí no intervalo eu tiro com a senhora, tá bom? No privado? Tá ótimo. Não, pode falar aí se você quiser também. Vamos dar um intervalo agora. São 8h35. E aí nós vamos ter 15 minutos de intervalo, porque 20 é muito, né? Ou o que vocês acham? Me digam aí. Quanto tempo de intervalo vocês... Professora, de 15 para 20 é melhor ficar 20 mesmo. Ai, gente. Vou te contar. Bom. Tá bom, então. Vamos dar 20 minutos, mas a gente tem atividade. Então, eu já vou mandar a atividade para vocês. Vocês já vão pensando sobre ela. Não, professora, é intervalo, né? Ave Maria. Helena, é para a gente matar a saudade. Tá bom? Então, pai, 20 minutos. Professora, não precisa de atividade nenhuma, não. Pelo amor de Deus. Eu vou mandar agora para você fazer. Bem legal aí para vocês já irem pensando em relação ao nosso conteúdo para a revisão para a nossa prova. Já Tá bom? Foi essa. Aqui tá um barulho. Eu quero morrer de verdade. Vocês estão aí. Não sei se vocês estão com barulho de panelaço aí, mas aqui na minha casa tá um barulhão. Aqui também. Aqui também. O povo tá fazendo a festa aqui. Tá nesse estilo mesmo.
Então, vamos lá, vamos dar o nosso intervalo, 20 minutos. Daqui são 8h36 agora. 20 minutos pontuais eu volto aqui já com a liberdade provisória aqui para vocês ouvirem. Vou parar a nossa gravação para não ficar um vídeo muito longo. E aí depois... Tá bom? Então, vamos lá. Professora. Oi.